Nosso estudo de hoje é a lição 47 do livro Religião dos Espíritos e tem por título Contradição. Muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. E para isso quase sempre recorrem a negativas de várias espécies. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhes propicia a aquisição de virtude. Afirmam-se devedores, quando nesse aspecto lhe cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta capaz de conferir mais amplo burilamento. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros em que se anunciam incursos. Proclamam-se cansados, esquecendo-se de que assim exigem mais dura cooperação dos semelhantes, em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles mesmos. Intitulam-se doentes, reclamando do sacrifício dos outros. Inculcam-se por vítimas do desencanto, veiculando pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão para com aqueles que lhe suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, sem jamais ofertarem qualquer recurso de amor à renovação. Lamentam-se, colisionam queixumes, exageram sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados, infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Transitam aqui e ali entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se onde surjam à maneira de sensitivas ambulantes temendo ciladas e tentações. E encerram-se por fim na reclusão de si mesmo, como se, insulados e inertes, estivessem conquistando a altura moral. Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir, porque se em verdade procuram a apetecida libertação do mal, é imprescindível que entendam que a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos e em toda parte a maior soma de bem. Para a gente falar desse texto de hoje, a gente tem que começar lembrando uma coisa, né? Não existe perfeição na Terra. Todos nós estamos muito longe da perfeição, primeiro ponto. Lembro de uma querida amiga palestrante que ela, uma vez no meio da palestra, pediu para todo mundo que colocasse a mão aqui nessa região das costas. Falou, alguém está encontrando alguma asa nascendo por aí? Não, então estamos muito longe da angelitude. Primeiro ponto. Segundo ponto, em todo lugar do planeta você vai encontrar seres humanos e seres humanos são o que nós somos ainda. Muita vaidade, muito orgulho e muito egoísmo. Então, esses dois pontos, eles têm que ser assim, o ponto inicial para a gente. Porque se a gente começar a colocar como desculpa, em primeiro lugar, como diz o Emmanuel botou aqui 1000 desculpas que a pessoa usa normalmente, que ele é pecador, que ele é devedor, é inútil, é imperfeito, está com remorso, está cansado, está doente, vítima de desencanto. São nervosos, são perseguidos por espíritos inferiores. Perseguidos por espíritos inferiores, todos somos aqui na Terra, porque nós somos espíritos inferiores. Se a gente partir desse ponto, não vai trabalhar nunca. O Emmanuel é um daqueles que incentiva a gente a escolher uma tarefa para o nosso próprio bem, para a terapia nossa mesmo. Escolher aquela tarefa que você mais se afiniza com ela. Que você tenha vontade de conhecer também, que você sinta que você pode produzir de alguma maneira. Estou falando aqui do meu caso pessoal, a minha vida mudou bastante quando nós tivemos a ideia de, em primeiro lugar, foi o primeiro mesmo na ordem cronológica, foi de montar um grupo para poder levar comida para moradores de rua. Aí você vai ver que o grupo que vai ser formado é um grupo de pessoas imperfeitas também. Pessoas que muitas das vezes dão trabalho enquanto estão envolvidos com o trabalho. Está confeccionando o alimento, está fazendo o alimento, está se reunindo antes, né, para poder fazer o pedido de doação, vamos definir qual é o cardápio, vamos para lá para preparar agora. Durante o preparo, estão falando coisas que não devem, às vezes é ser humano,
Não tem jeito. Quando vai para a rua também, fulano já recebeu a quentinha, fulano não vai dar mais uma para ele não, o outro está querendo repeteco. Gente, problemas do ser humano. Se você não começar a fazer, você não vai fazer. E enquanto você não começar a fazer, você não vai amolecer o seu coração com relação ao ser humano. Você tem que tomar a iniciativa de dar o início, mas tem que ser uma coisa que você, de preferência, tenha gosto, tenha afinidade, você se sinta bem fazendo, né? Depois que você começa a fazer, aí você vai perceber que o que acontece? As pessoas, todas elas têm 1000 problemas, tem algumas pessoas que estão passando por problemas muito mais duros do que a gente imagina, e quando a gente se propõe a estar do lado dessas pessoas, elas também têm amigos espirituais, amigos que a gente não está vendo porque estão do outro lado da vida. Esses amigos, mesmo que os encarnados não estejam observando, porque na maioria das vezes os encarnados não vão observar mesmo, esses amigos deles estão observando a gente também. Estão começando a simpatizar com a gente, estão começando a se preocupar. Quem são eles? De onde estão vindo? Vão descobrir que nós temos também um monte de defeito, que nós não somos perfeitos também, mas vão se interessar por cada um de nós também. E, gente, assim como acontece aqui com a gente, enquanto a gente está encarnado, às vezes a gente tem os nossos espíritos aqui que são os nossos credores, a gente aprontou com eles no passado, eles estão aqui do nosso lado magoados, e esses espíritos vão ver lá, você está magoado? Pô, mas peraí, cara, dá uma trégua para ele, porque olha só o que ele está fazendo, o meu amigo aqui, ele ajudou. E a gente começa a ganhar algum crédito, né, com relação a ter essa ajuda desses espíritos amigos. Então, uma vez eu vi no atendimento fraterno um espírito falar assim para uma pessoa: você tem muitos potenciais e não está utilizando seu potencial para nada. É isso mesmo? Qual vai ser o seu advogado de defesa quando você estiver lá do outro lado da vida? Me fala aí. Vamos lembrar aqui que no livro Nosso Lar, por exemplo, a gente faz referência, volta e meia, a um capítulo em que André Luiz, junto com uma outra mulher, eles vão até um determinado mentor para pedir autorização para vir aqui à Terra. E o André Luiz, ele foi o segundo a ser atendido, o primeiro foi a mulher. E quando foi perguntado para a mulher, pegaram a ficha dela, falou: vem cá, você teve a oportunidade de trabalhar na igreja, ela não trabalhou porque as pessoas eram difíceis? Você não vai encontrar pessoa fácil em lugar nenhum. Não vai encontrar, não se iluda. Jesus não encontrou. Jesus encontrou 12 discípulos com 1000 defeitos, mas trabalhou com os 12 discípulos, né? E aí o que acontece? Tem uma hora que falou: olha, eu queria muito autorizar você a ir lá, mas eu também não posso. Você só consegue ir até a sua casa quando você tem algum mérito por serviços prestados. Aí surgiu para a gente o termo bônus hora. Mas não se trata somente disso. Se trata justamente de você ter aonde você se escorar de todos esses ataques espirituais que a gente recebe, essas influências que aqui na Terra elas são muito negativas o tempo todo. Somos nós que temos que buscar leituras de livros como esse, de buscar leituras edificantes, a gente tem que, porque se não se deixar, a gente está o tempo todo na vibração densa, na vibração negativa. Faz parte aqui da Terra. A gente é que está fazendo o nosso esforço para poder melhorar um pouquinho. Agora, dizer pecador, mas fugir deliberadamente do ensejo, vou botar uma coisa na cabeça: eu sou pecador. No dia que eu mais pecar, eu cometer aquele pecado que mais dói, vai ser o dia que eu, na cara mais lavada possível, isso não é hipocrisia, eu vou à minha casa espírita, eu vou ao meu trabalho de assistência social. Nesse dia, principalmente, eu estou precisando muito de trabalhar, e eu vou me lavar lá através do trabalho. Não tem jeito, essa é a fórmula aqui da Terra. Afirmam-se devedores, mas continuam se onerando. Declaram-se inúteis, mas fogem do trabalho. O tempo todo fugindo do trabalho. E é interessante que, se você parar para ler, ele vai de uma escala progressiva. Quando chega no final, já está começando a chorar, a se isolar, e daqui a pouco, infortúnio, frustração, tédio e até suicídio. Infelizmente conheço pessoas assim. Infelizmente conheci pessoas assim. E infelizmente eu enxergo também que eu estive nesse quadro durante algum tempo, e graças a Deus que eu tomei a iniciativa de buscar alguns trabalhos, não foi um só, para poder estar traçando o meu caminho. Eu convido a vocês, toma coragem de pelo menos dar o primeiro passo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.